Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento, onde eu vou te ensinar como que você vai sair da caneta, se esse for o seu caso, né? Então, finalizar aí o uso da medicação sem engordar, sem o reganho de peso, porque eu vou te ensinar aqui estratégias para que você tenha segurança, manutenção, principalmente manutenção ali dos seus resultados, que isso é o que realmente importa. Se você não me conhece, você é nova por aqui. Eu sou a Andréa Vaz, eu sou nutricionista há 20 anos. Eu ensino mulheres, ensino pessoas a emagrecer e sempre trabalhei com a nutrição comportamental e a gente vai falar disso hoje aqui. Em maio do ano passado, quando a tirzepatida chegou ao Brasil, sim, eu comecei a me especializar cada vez mais em como que eu poderia atender meus pacientes para que pudessem ter segurança no uso da medicação. E agora, quase um ano depois, muitos tomando, bate aquele medo, né? Como é que eu vou parar de fazer ali o uso da medicação? Então, sim, precisa ter estratégia e eu já quero acalmar o teu coração. Não é só a caneta, se você parar, você vai engordar. Qualquer estratégia que é feita e a pessoa retoma os hábitos antigos, sim, ela vai ganhar peso. Então, praticamente, a aula acabou, eu já falei tudo que você precisava entender dessa aula. Mas é hoje sobre isso que nós vamos bater o papo, sobre isso que nós, de fato, vamos conversar para que você entenda o que é que está aqui de verdade acontecendo. E você já pensou, né? E quando eu parar a caneta, como vai ser? Hoje de manhã eu atendi uma paciente que ela dizia: eu estou amando isso, eu não tenho mais desejo de beber bebida alcoólica, eu não tenho desejo de doce. E talvez você tenha já pensado nisso, né? E quando parar a caneta, como vai ser? A maioria das mulheres emagrecem, mas não sabe manter. O problema não é a caneta, é usar a caneta sem estratégia. Muitas pessoas iniciaram o uso da medicação sem um acompanhamento médico. As pessoas iniciaram simplesmente por porque compraram ou pela internet, né? Compraram de alguém e tem as informações ali de uma inteligência artificial ou de alguma rede, né? TikTok, Instagram, e vai pescando o que os profissionais estão falando. Esse sim é o maior problema. Por quê? Porque não teve uma base, a fome volta, o peso volta, e aí o descontrole volta. Então, o caminho, a pessoa até chega. Eu amei essa imagem aqui, que ela traz o quê? Como se fosse uma ponte toda quebrada. A pessoa vai emagrecer, mas o caminho correto, muitas vezes, não foi feito. Então, agora, eu quero dizer que sim, ainda dá tempo de reverter. Mesmo se você está fazendo sem acompanhamento médico, sem acompanhamento nutricional, você pode sim fazer o caminho correto para quê? Para manter o peso que você perdeu. Porque vamos pensar, você voltou a usar roupa que não usava, você está dormindo melhor, você está colhendo todos os frutos que, que você sempre sonhou em estar no peso ideal ali, você está colhendo os frutos com isso. Outro ponto, você agora consegue seguir uma dieta. Antes você ia na Nutri, pegava o cardápio, tinha uma lista do que pode, do que não pode, só que aí o que acontecia? Você simplesmente não dava conta de fazer, porque o sistema de autossabotagem estava alto, estava instalado, você estava o tempo todo brigando ali, então, com a comida. Então, o que a gente precisa identificar aqui, antes de eu trabalhar esse slide com você, né? Não é que você não engordou porque parou a caneta. A pergunta, ela é antes, ela é um passo antes disso daqui. Primeiro ponto, e durante o tempo que eu tenho atendido as minhas alunas, né, minhas pacientes, eu sempre faço essa pergunta, né? Por que você engordou? Se você identificar o porquê você engordou, a gente consegue tratar a raiz do problema da obesidade, do porquê você de fato engordou, tá? Porque aí você vai entender que você não vai engordar porque parou a medicação. Então, o ponto aqui é, antes de usar a tirzepatida, por que você engordou? Não só a tirzepatida, semaglutida, qualquer outra caneta que você esteja utilizando, né? Ou medicação via oral também, não tem problema. Por que você engordou? O que te levou a chegar nos 100 quilos, no 80, nos 90? Foi um problema no relacionamento? Foi gestação? Foi algum luto?
Então, você precisa identificar esse ponto, o porquê você engordou, tá? Foram seus hábitos? A partir do momento, essa pergunta está certinha aí, você entendeu por que você engordou? Agora a gente vai trabalhar isso daqui, tá? Primeiro, se você parar a caneta, você precisa entender que você não engordou porque parou a caneta. Você não engordou porque a medicação não está fazendo efeito, porque você tem que subir dose. Você engordou porque você não soube construir um caminho durante o uso da medicação, tá? Então, desmame não é sobre parar. Desmame é preparar o seu corpo para o seu novo normal, esse estilo de vida que você está criando. Então, as pessoas falam, hoje, uma das minhas alunas me mandou uma mensagem que ela vai ter que parar a caneta por uma questão financeira, né? E ela disse, olha, eu vou ter que parar por uma questão financeira e agora eu vou precisar de ajuda. E eu quero te explicar como parar, né? Dos artigos que eu tenho lido, principalmente dos pacientes que eu já estou acompanhando nessa fase de desmame, que é que tem surtido mais efeito, mas você precisa entender que desmame não é parar. Desmame é preparar o seu corpo. Se você entender isso, você vai ter muito sucesso ali no teu tratamento, tá? E aqui eu quero trabalhar com você a tríade do desmame seguro, tá? Primeiro, a base é a alimentação. A gente precisa ter uma alimentação que seja mais termogênica, uma alimentação que tenha ativos que vão manter o teu metabolismo acelerado. Por quê? Porque cada quilo que a gente reduz o metabolismo em 20 a 30 calorias. Então, se você perdeu 30 quilos, teu metabolismo vai estar ali 600 calorias mais lento. Então, eu preciso de ativos, eu preciso de recursos que tornem o meu metabolismo mais acelerado. A gente pode utilizar chás, a gente pode utilizar a própria fitoterapia para poder fazer isso, tá? Então, eu posso usar todos esses recursos também. Aqui a gente precisa fazer o quê? Uma redução de dose e um declínio estratégico. Como que eu faço essa redução de dose aqui? Então, eu fiz um esqueminha aqui, que seria o seguinte, que é o que a gente tem visto dentro do consultório com maior eficácia. Primeiro de tudo, se hoje você toma ali 7 miligramas, 7,5 ou 5 miligramas, o desmame começa com diminuição de dose, tá? Então, ele vai diminuindo. Se está com 7,5, você vai para 5 miligramas, aplicação uma vez por semana. O que você precisa entender aqui? O peso manteve? Ou o peso diminuiu? Não, eu aumentei o peso. Não está na hora de parar nada ainda, porque não entendeu nada. Teu corpo não entendeu, você não entendeu. Reduzir dose, então presta atenção. Reduzir dose com aplicação semanal. Meu peso ou manteve ou perdi um pouquinho, ótimo, é isso. Depois eu faço o quê? Depois que eu diminui dose, o próximo passo seria o quê? Espaçamento. Então, eu diminui dose, fiz uma semana. Na próxima semana, eu vou aplicar e vou espaçar para 15 dias, tá? Passou isso, o que eu vou fazer na próxima sequência? Então, nos próximos 15 dias, ao invés de 5, você vai para 2,5. Fez 2,5, com 7 dias mais 2,5. Depois eu vou fazer o que de novo? Espaçamento. Ficou claro isso daqui? Então, eu estou falando isso para quem não está com acompanhamento médico, porque se você tiver com acompanhamento médico, quem vai determinar isso para você é o médico, tá? Então, isso aqui é uma orientação geral. Você faz isso para todos os pacientes? Não, para os meus pacientes, eu vou trabalhar conforme a necessidade deles. Isso aqui é para que você se sinta orientado e não fique perdido no que fazer. O que precisa acontecer durante essa alimentação metabólica e esse declínio? Monitoramento, tá? Você precisa monitorar o seu peso. Eu vou até compartilhar aqui com você uma ferramenta, deixa eu compartilhar essa guia aqui, tá? Que é o quê? Aqui, quando eu coloco peso inicial, peso pretendido, é quando eu vou trabalhar isso com o paciente, o protocolo todo, tá? Você precisa se ater, né, dessa parte aqui para baixo. O que você vai fazer enquanto estiver nessa fase de pensando em parar ali a medicação?
Isso daqui você pode fazer durante o tratamento inteiro, tá? Para quem usa a caneta, eu até tenho uma outra ferramenta que eu coloco a dose, a data e o peso, tá? Quando eu busquei no Canva veio essa aqui, mas eu tenho uma outra preparada para quem está em uso da medicação. O que você precisa fazer? Anotar a dose, anotar o dia da semana e o peso que estava. E eu gosto que seja assim, por exemplo, segunda e sexta, para você entender se o fim de semana é um vilão para você ou não. Porque de uma semana para outra eu tenho que ter perda de peso. Ou, no caso do desmame, é quando a gente já entra numa fase de manutenção. Então, o que você precisa entender aqui é quais foram os meus erros essa semana. Nossa, Nutri, meu intestino não funcionou, eu não dormi bem. Você vai entendendo o que realmente está acontecendo ali, o que eu fiz de bom que eu tenho que fazer mais vezes. Então, isso também é muito importante que você analise o que eu fiz de bom e que eu preciso fazer mais vezes, tá? Eu preciso repetir aqui. Então, isso é muito importante que você entenda, tá? Deixa eu voltar lá à minha outra apresentação. Tranquilo até aqui, meninas? Alguma dúvida, vocês podem colocar no chat ali, que daí eu vou respondendo, tá? Então, aqui sobre o declínio, é importante que entenda essa fase aqui. E depois a gente tem o que? A parte comportamental, que agora, o que acontece? Existe o silêncio da comida. Vocês não estão desesperadas querendo comer. Vocês conseguem resistir a um doce, conseguem resistir a uma bebida. Isso tudo está tranquilo. Mas e quando parar? Então, aqui é a parte comportamental que precisa ser trabalhada, que precisa ser analisada, que você precisa passar, de fato, por um processo de... Eu digo que o emagrecimento é um autoconhecimento, é você fazer uma viagem para dentro. Lembra da primeira pergunta? Por que eu engordei? Agora a gente faz o caminho de volta, tá? E aqui, quando eu falo de comportamento, além dessa parte mental, a gente precisa entender o quê? Hábitos também. Eu preciso entender quais são os hábitos que eu preciso construir ao longo dessa jornada, porque é isso, de fato, que vai fazer a diferença. Então, eu gosto de trabalhar com 3 pilares. O primeiro pilar é a base metabólica, ou seja, você precisa ter proteína nas suas refeições. Só que não é só proteína, 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 tá? Hoje fala muito em proteína, mas esquece de outros 2 pilares, que é fibra e água. Vocês vão começar a ver no mercado, assim, não mercado de comida, né? Mercado de suplementação e tudo mais, as coisas hoje tudo tem lá. Com whey protein, enriquecido com proteína, com tantas gramas de proteína, né? Assim, quando já é o mercado, a gente vai começar a ver agora assim, com tantos por cento de fibra, com tantas gramas de fibra. Por quê? Porque entende-se que uma das consequências do uso da medicação, dos efeitos colaterais, é o uso do... É o intestino que prende, né? Então, é a constipação intestinal. Então, a gente vai começar, sim, a indústria alimentícia vai começar a trazer mais, então, isso é uma tendência para 2026, esses alimentos ali enriquecidos com fibra, tá? Então, eu preciso aqui o quê? Eu preciso ter proteína em todas as minhas refeições, e não é proteína só carne, só ovo. Então, quando a gente vai montar um plano alimentar, a gente precisa de toda uma estratégia para que a gente tenha, de fato, proteína de várias fontes, não só de origem animal, como de origem vegetal também na nossa dieta. Eu preciso de fibra, e aqui inclui as sementes, inclui a aveia, inclui a fibra das hortaliças também, das frutas e verduras. Então, às vezes a gente está ali gastando caro comprando uma fibra não sei das quantas, quando, na verdade, a gente poderia estar incluindo isso de vegetais ali na nossa dieta e eu já teria essa resposta de fibra. E água, que parece algo tão simples, mas que principalmente, às vezes, quando começa a esfriar um pouquinho, cai a temperatura, a gente já não consegue ingerir a mesma quantidade de água. Quando, na verdade, se você tomar a sua quantidade ideal de água, você começa a ter ali uma resposta, você desincha, né? A gente inicia ali um processo anti-inflamatório e você vê o teu peso baixar com facilidade. Então, eu sempre digo também, para quem aluna ali que já comprou o protocolo anti-platô, já me ouviu falando isso, que antes de subir dose, eu preciso olhar a base, que ela precisa estar bem feita.
E aqui vocês vão cansar de me ouvir falando isso, que é o básico bem feito funciona. O básico bem feito funciona. Se você entender isso, você vai ver que você está muito bem, tá? Não precisa reinventar a roda para que você se mantenha no teu peso. E o segundo pilar, quando eu falei do declínio estratégico, é diminuir com estratégia, observar o seu corpo, ajustar o processo. Lembra da ferramenta que eu mostrei? Você vai se pesar e você vai se perguntar o que, que eu fiz de bom essa semana que deu certo e o que, que eu fiz de errado. Então, é o ajuste no processo. Eu subi dose, e eu tive uma aluna mesmo do grupo de emagrecimento, ela subiu dose e não foi legal, ela teve muitos efeitos colaterais, ela sentiu muita fraqueza, ela não se sentiu bem. O que, que aconteceu? E aí, naquela semana, ela não perdeu peso como ela estava acostumada a perder com uma dose menor, e ela está com uma dose ali de 2,5, ela já perdeu 10 quilos no primeiro mês, tá? Então, aqui, o que, que você precisa entender? Ouvir o teu corpo. Isso daqui vai ser parte fundamental do processo. Então, você foi lá, teve a diminuição de dose, espaçou o tempo, mas o teu corpo não foi responsivo àquilo ainda, não é o momento, tá? Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque assim, sem pressa, sem pausa, você precisa entender, você ficou quantos anos nesse peso? Agora você precisa de um cuidado muito grande. E tem uma coisa que eu não trouxe nesses slides, mas eu preciso trazer para você. O nosso corpo, ele se adapta num peso, tá? Que é chamado set point. Então, o que é set point? Ele vai se adaptar ao peso que você ficou maior tempo na tua vida, tá? Então, por exemplo, se você ficou a maior parte da tua vida ali com 80 quilos, você vai agora emagreceu, tomou medicação, está com 60. Cuidado, porque o teu corpo ele vai tentar buscar aqueles 80 quilos. Então, você precisa construir. Lembra que eu disse desmame não é parar, desmame é se preparar para essa nova versão de você. Quem pesa 60 quilos hoje, no caso você, um exemplo, você treina, você toma água, você dorme bem, você suplementa, como que é, você faz marmita para a semana. Então, é isso que você precisa analisar porque senão vai existir sim esse reganho de peso, tá? Então eu preciso entender que set point é esse peso que muitas vezes eu venho ali buscando, tá? Terceiro pilar que entra o comportamento, e aqui eu quero trazer um termo que chama food noise. Food noise é o quê? É o silêncio da comida. A gente não fica pensando mais em comida. Vocês que estão ao vivo aqui comigo, comenta no chat se isso aconteceu com você. De não olhar para a comida e falar, tô afim, não é o que eu quero. E antes disso, tá? A primeira vez que eu ouvi, não sabia ainda que era food noise, mas eu ouvi o relato de uma paciente que é minha amiga, e ela não mora mais aqui na minha cidade, ela mudou para uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul, e ela vem uma vez por mês para Maringá. E aí aqui tem vários shoppings, tem como é que fala? As franquias, né? Burger King, Mac, tudo isso aí tem essa tranqueirada nós temos aqui, né? E aí, ela disse que quando estava chegando em Maringá, o marido dela já dizia assim, onde nós vamos comer? E ela já tinha um roteiro para cada dia pedir um fast food, tá? E aí disse que ela tá aplicando ali a medicação, e quando nós vamos comer? Ela falou, sei lá. E ela, inclusive, trouxe as marmitinhas dela, falou assim, não sei, não tô com fome. E ele pediu o lanche dele e ela não quis nada. E por que eu estou te contando isso? E a partir daquele dia eu falei, uau, né? Tem uma mudança de mentalidade ali. Aí comecei a estudar, então a ciência traz esse termo como o nome de food noise, que é esse silêncio, tanto da comida como da bebida. Tanto é que hoje estão estudando o uso da tirzepatida em dependentes químicos. Então, assim, sim, é algo revolucionário. Mas e se eu tirar a medicação? Como que vai ser? Vocês conseguem entender? Porque a caneta, ela reduz a fome, mas ela não trata o emocional. Então, ela faz um deslocamento de emoção. Eu não estou pensando em comida, mas eu fiquei triste do mesmo jeito, eu fico ansiosa do mesmo jeito. Então, hoje, o estômago não está mandando em tudo, mas você está fazendo o que no lugar de tudo isso?
tá? É aqui que você precisa entender. Você deixou de ficar pensando em comida, mas você está fazendo o quê? E aqui é onde a gente precisa entender. Pensar o tempo todo em comida não é fome, é falta de estratégia. E eu pego algumas pessoas que estão fazendo uso da medicação e falo, olha, isso não mudou, tá? Então, se isso não mudou, eu preciso olhar para a minha alimentação. Quando eu coloquei no pilar anterior que precisa ter o quê? Proteína, que precisa ter fibra, que precisa ter água, isso é responsável por dar saciedade. E você tendo saciedade, você evita ficar pensando o tempo todo. Vamos usar um exemplo clássico aqui. Sabadão você foi lá e comeu uma feijoada, tá? Não é o caso de vocês agora. Vamos pensar vocês antes da tirzepatida. Você foi lá e comeu uma feijoada. Quando é à tarde, alguém fala assim: vamos tomar um sorvete? Você fala: não, nossa, não aguento nem pensar em comida. Por quê? Porque aquela digestão da proteína do feijão, a proteína vegetal, associado com a gordura, se torna uma digestão lenta e você não sente fome. Se você comer qualquer coisa depois de ter exagerado um pouquinho na feijoada, é gula, mas não é fome. Tá? Então, você não consegue nem pensar em comida. Então, esse almoço de domingo, às vezes aquele domingo que você tomou uma cerveja, comeu um churrasco, à noite alguém fala de comer, você fala, não, não tenho fome. Então, isso daqui é a gente olhar a parte fisiológica do que está acontecendo. Então, o terceiro pilar é entender que hoje existe esse silêncio da comida, só que a hora que você retirar a medicação, os desejos vão voltar. E aí, aqui por isso que a gente precisa identificar a nossa fome. Existe a fome física e existe a fome emocional, tá? Quando eu falo de fome física, existe uma necessidade, um desejo de comer. Eu estou com fome, por exemplo, tomei café da manhã, chegou ali meio-dia, é natural que a gente tenha fome. Eu almocei meio-dia, agora é praticamente 1h30, né? É 13h30. Se eu falar, nossa, eu estou morrendo de fome, ou minha refeição foi pobre em proteína e gordura, né? Gordura boa, não teve ali, por exemplo, agora no almoço comi peixe, então às vezes não teve um ômega 3 ali suficiente, então faltou, ou eu tô com uma vontade, tá? Então, a fome que eu posso ter aqui pode ser uma fome emocional. Então, fome emocional, ela tá sempre ligada com vontade. Ela tem nome. Fome de verdade é aquela fome que eu falo assim, nossa, tô com tanta fome. Aí minha mãe fala assim, tem ovo, quer? Não, não é ovo que eu quero uma outra coisa, entende? Então, emocional, ela tem nome, endereço, como eu citei minha amiga, que ela estava chegando na cidade, ela chegava aqui, ela já sabia onde que ela ia pedir uma comida diferente. Então, o papel de vocês, preparando o corpo a partir de agora, é começar a identificar a fome, tá? Identificar a fome de que jeito? É uma necessidade, é o meu corpo que está pedindo comida, eu quero comer algo, ou eu tô com vontade, um desejo. Nossa, faz tanto tempo que eu não como, sei lá, pamonha, né? Agora aqui na minha região vai ser época de milho verde daqui a pouco. Então, nossa, que vontade de comer uma pamonha. Isso é uma vontade, e não é qualquer pamonha, tá? Vontade, além de tudo, ela tem nome e endereço. Tem quem faz, não é qualquer coisa. Ai, vontade de comer qualquer. Não, é uma coisa boa. O que engorda não é a fome física, o que engorda é a fome de coisa boa, é a fome de vontade, tá? Por isso que entender de onde vem essa fome, entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vão gerar um comportamento. É assim que eu formo a matriz ali do nosso comportamento. Então, o que que precisa ficar dentro do seu novo normal? Tá? O que que precisa ficar? Você precisa monitorar os seus hábitos. E o que que tem que estar de olho o tempo todo? Na quantidade de proteína, na quantidade de água, na sua rotina, no movimento. Então, precisa fazer exercício e precisa olhar para o teu sono. Isso daqui precisa estar ajustado antes de você pensar, vou parar de tomar esse medicamento. Porque peso não é julgamento. Ai, meu Deus, eu subi na balança e engordei. Peso é uma informação de que algo está funcionando ou de que algo está errado. Então, é só isso. O peso ele é uma métrica na balança. Ele sozinho também não vai dizer muita coisa, então é muito importante fazer análise de imagem, né? Aqui eu uso o Body 3D, que é uma tecnologia que eu coloco as fotos do paciente e a partir dali eu consigo identificar
percentual de gordura, massa magra e percentual de água também, porque isso precisa estar ajustado. A partir disso, eu ajusto os outros hábitos, né? Então, antes de pensar em qualquer nova estratégia, mudar de dose, aumentar a dose, diminuir dose, você precisa entender. Proteína tá ok, eu consigo incluir, eu como bem? Não, não como. Água tá ok? Minha rotina, quando eu falo de rotina, eu estou falando de você ter um checklist para saber os suplementos que você precisa tomar, rotina de deixar preparadas suas refeições, rotina de ter frutas, verduras, legumes todos os dias na sua casa, né? Então, isso precisa estar alinhado. Você precisa pensar em movimento. André, não consigo ir para academia, não consigo fazer musculação. Mas você se movimenta, né? Pelo menos usar, às vezes, esses relógios que marcam quantos passos você dá no dia, você dá mais de 10.000 passos por dia, isso já te tira do sedentarismo. Olhar para a qualidade do teu sono, porque é durante o sono que eu tenho ajustes importantes de neurotransmissores que vão regular o meu sistema nervoso central, principalmente o emocional. Se você não dorme, você é mais ansioso, seu intestino trava, e tá todo mundo colocando a culpa na tirzepatida. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, tá? Então, o emagrecimento, ele começou com a caneta, mas a manutenção, ela começa em você. Se você entender isso daqui, você foi lá, captou, tem uma ferramenta incrível, mas a manutenção é contigo. O que você vai fazer é o que vai sustentar, porque a gente precisa tirar isso que esses artigos estão mostrando. 80% das pessoas que param de tomar trizepatida, elas engordam. Claro, é um desserviço um estudo desse, tanta coisa para pesquisar da medicação, porque qualquer estratégia que você pare vai voltar. Então, o que que acontece? As pessoas muitas vezes compram o medicamento de qualquer jeito, tá? Compra o medicamento de qualquer jeito, toma sem acompanhamento, sem estrutura nenhuma, simplesmente parou de comer, não come certo, não aproveita esse momento para incluir bons hábitos, e aí é claro que vai ter reganho de peso. Por quê? Porque aquele silêncio da comida vai acabar. Então, aqui, o que você precisa entender e ficar é que agora a bola está com você. O emagrecimento começou com a caneta, mas a manutenção, ela é responsabilidade tua. Então, reganhar algo que você muita gente teve muito efeito colateral, passou muito mal, perdeu o cabelo, perdeu um tanto de coisa, para depois engordar tudo de novo. Ah, não, vou pegar um gato morto, bater no seu até o gato miar, porque não faz sentido, né? Então agora a gente tem que se esforçar para ficar realmente no nosso peso saudável. E a teoria é clara e é na prática. Hoje você já entendeu o caminho. Mais cedo eu atendi uma paciente que eu falei sobre quebrar a ponte. E minha inteligência artificial, como acho que está logada na minha conta, ela conseguiu captar realmente essa mensagem que foi esse romper dessa ponte aqui. Eu tenho dois caminhos aqui. Você entendeu o caminho e agora a gente precisa praticar. Então, se você está fazendo certo, e se eu perder o controle, e se eu não sei o quê, você tem que olhar para a tua rotina. Olha, por isso que aquela ferramenta de monitorar o teu peso vai ser essencial para que você siga emagrecendo, tá? Isso é fundamental. Então, você entendeu o caminho, você entendeu o que é para fazer. Agora, você precisa ir para a prática, é realmente fazer o que você aprendeu durante todo esse processo com a medicação, tá? E você não precisa fazer isso tudo sozinha. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa desenvolver uma mentalidade magra, tá? Faz tempo agora que eu não vou, mas antes eu dava entrevista no SBT com muita frequência. E tinha um câmera que ele era, e aí eu fazia um quadro que era, a gente ia até o chefe de cozinha, o chefe fazia um prato, e aí eu ia trazer a característica nutricional de algum ingrediente ali daquela receita, né? Então a gente já foi por tudo. E teve uma vez que a gente foi trabalhar um chefe que ele fez torresmo, pururuquinha, uns pratos com carne de porco ali, bem gordurosa. E tinha um câmera, agora ele está na Globo, muito magro. E todo prato com culinária, o Vans mandava ver, ele comia muito. E eu sempre dizia para ele, olha,
cabeça de magro em corpo de gordo tem tempo limitado. Como é que é? Cabeça de gordo em corpo de magro tem tempo limitado. Tanto é que agora eu vejo os stories dele, ele indo trabalhar de bike, porque diz ele que engordou um pouquinho, tá? Por que eu trouxe isso para você? Porque quando a gente não treina a nossa mente para sustentar o nosso corpo, ou seja, você emagreceu. Hoje eu atendi uma pessoa que está se preparando para a bariátrica e eu falei muito sobre isso, que é treinar essa cabeça para que sustente esse corpo. Então agora você está pesando o que você gostaria, porém tua cabeça acompanhou esse processo, você só simplesmente deixou de comer e foi acompanhando a manada. Mais do que isso, lembra da primeira pergunta? O que que te fez engordar? Muitas vezes o que aumenta, faz com que a gente ganhe peso até mesmo sem perceber, são os nossos sabotadores, que são os nossos inimigos invisíveis do emagrecimento, que atrapalham todo o processo, que trava todo o processo. Por isso que hoje eu preparei um combo bem especial para vocês, que é o treinamento mente magra, mais os sabotadores do emagrecimento. Nesse treinamento, você vai aprender a controlar a sua mente com ferramentas para você, desde diário alimentar, aprender a identificar sua fome física, sua fome emocional, para que você, de fato, tenha esse processo de uma forma muito mais leve, mas que você aprenda a identificar os seus sabotadores de emagrecimento. Dentro desse treinamento, sabotadores de emagrecimento, um, você tem um teste que você realiza e você vai receber esse teste com os seus. Você tem um teste onde você consegue identificar quem são os seus principais sabotadores, tá? E a partir dali você tem ferramentas específicas para lidar com cada um deles. Sabotadores todos nós temos, a gente só precisa identificar quais são. Então, o que você precisa, além de entender um passo a passo claro, né, de como fazer esse desmame, é ter estratégia emocional para lidar daqui para frente, o como que você lida a hora realmente que você parar com a medicação, ou pelo menos, como minha paciente me avisou hoje, André, vou ter que parar, interromper a medicação por uma questão financeira. E agora? Agora a gente precisa entrar com estratégia emocional. Como que funciona esse combo para quem está aqui na aula comigo, tá? Aqui é que eu coloquei 57, mas é 47. Então, o passaporte para sua manutenção é apenas R$ 47, e não 57. E isso não vai ficar disponível, eu não vou colocar isso lá no grupo VIP hoje, é ssó para quem estava aqui na aula. A Adriane vai colocar o link para vocês aqui já no nosso chat, tá? Vocês podem chamar a Adriane, se vocês não conseguirem comprar depois, é só ir lá nos nossos números de suporte, tá? E chamar e pedir o link, caso você não consiga. Às vezes você está dirigindo, fazendo alguma coisa, não consegue comprar agora, você pode adquirir depois também. Mas essa oferta é só hoje e é para quem está aqui na aula com a gente, tá? Então, passaporte para sua manutenção. Hoje, eu vendo separado, em forma de lançamento, o treinamento Sabotadores de Emagrecimento por R$ 397. E o treinamento Mente Magra, ele é R$ 97. Então, a gente fez uma oferta especial de final de mês aí para vocês por apenas R$ 47, tá bom? Então, a Adriane acabou de mandar o link ali. Eu vou ficar muito feliz que vocês consigam adquirir esse treinamento. Faça o teste de vocês. Para quem adquirir esse teste, vai receber essa gravação junto com o PDF, com esse protocolo do desmame. O que é que você deve fazer em cada fase, orientação de receita, orientação ali para que você, inclusive de suplementação, que você pode tomar nessa fase, que vai ali manter os seus resultados, certo? Para quem está assistindo a gravação, essa oferta especial, daí não vai ficar com esse valor que eu coloquei, mas abaixo dessa aula vai ter essa oferta especial para que você possa, então, adquirir também o treinamento. E caso você, André, não é o treinamento que eu quero um acompanhamento mais de perto. Eu vou deixar o número do suporte aqui abaixo também, para que você entre em contato para saber como funciona o meu plano de acompanhamento. Meninas, quero dizer que foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.